Oi meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, né? Nessa semana, o sexto ano, de forma geral, nós vamos dar continuidade ao conteúdo lá da aula de geografia. Eu acho que vocês já perceberam aí que nós tivemos algumas mudanças, né? Então, na semana passada eu finalizei ali com vocês as minhas aulas, tanto de ética quanto de história, e essa semana então eu inicio aqui as aulas de geografia, né? Para as aulas de ética e de história, o professor Hannes está de volta conosco, né? Então eu vou assumir a partir de agora para a gente finalizar aí o ano acadêmico, né? Para que nós consigamos aí finalizar o ano de estudo, eu vou assumir então a partir de agora a disciplina de geografia. Pelo que eu percebi, né, analisando ali um pouco da sala de aula virtual de vocês, vendo ali um pouco o que foi postado de aula para vocês, eu percebi que vocês conseguiram caminhar ali até quase o final do capítulo 9. Então, pensando nisso, né, nós vamos dar início hoje à aula de geografia, partindo do capítulo 10. Caso seja necessário que nós retomemos, né, alguma ideia lá do capítulo 9, nós vamos fazer isso com tranquilidade, tá certo? Então, a partir de agora, nós vamos dar início, então, à aula de geografia, lá na página 249, dando, então, início ao capítulo 10, certo? Então, para isso, né, para que essas aulas aconteçam aí com tranquilidade, o panorama aqui vai ser semelhante ao panorama utilizado lá nas aulas de história e nas aulas de, de ética, tá bom? Nós vamos então fazer o uso do livro didático e nós vamos acompanhar as aulas a partir do livro didático. Então, para que nós consigamos aí dar início à aula de hoje, eu já peço a vocês que peguem, por favor, o livro didático de geografia e acompanhem comigo, a partir da página 249, o capítulo 10, ao qual nós vamos dar início, então, a partir de agora. Então, se nós formos olhar assim, né, de forma geral, o que nós já vimos, né, aquilo que nós não, né, eu não estava nas aulas de geografia, o que vocês, né, já viram, aquilo que vocês já perceberam enquanto geografia, a última aula, né, que foi postada de geografia, vocês estavam vendo lá a questão da atmosfera, a questão do clima, né, como que a Terra ela vai impactar nisso, qual que seria ali a diferença entre clima e tempo, verificar ali as características dos elementos climáticos, a ideia de latitude, de longitude, a formação dos ventos ali, a ideia de diversidade climática. Né? Aí vocês conseguiram ver com tranquilidade. Então, a partir de agora, nós vamos tentar entender ali as diferentes formações vegetais, né? As diferentes formas, né? As diferentes paisagens vegetais e como isso vai interferir no nosso dia a dia, na vida humana, né? Na vida da terra, na vida da fauna e da flora de forma geral. Então, neste capítulo 10, se nós fôssemos fazer assim um resumo, né? Se nós fôssemos aqui dissertar de forma resumida o que se espera, né? O que nós vamos estudar aqui neste capítulo, nós iríamos entender aqui, né, a partir do capítulo 10, um pouco a ideia de vegetação, né, entender ali um pouco do conceito de vegetação, principalmente identificando ali a ideia de paisagens vegetais e etc. E para isso nós vamos identificar ali a relação, né, dessa vegetação com a biosfera. A próxima característica que nós vamos aqui fazer estudo neste capítulo 10 é a tentativa, então, de caracterizar as paisagens natural e a sua interdependência, né? Como é que elas se dão. Então, por paisagem natural, que nós vamos tentar identificar a ideia de clima, a ideia de solo, a ideia de relevo, né? E para isso nós vamos tentar mostrar aqui qual que é a relação existente entre o clima, o relevo e como ele vai se impactar dentro de um determinado espaço. Depois nós vamos tentar aqui identificar, né, quais são os tipos de ordem e como que elas vão influenciar ali
as alterações nas paisagens vegetais, né? E aqui, por ordem, nós vamos entender aqui a ordem natural e a ordem antrópica. Dando continuidade, vamos tentar perceber como é que se dá o processo de desertificação e depois nós vamos tentar discutir ali, né, o que é ecossistema, o que é biomassa, o que é biodiversidade e o que é bioma. Aí nós vamos tentar apontar ali quais são os principais biomas existentes e, é claro, vamos tentar ali dar características a esses biomas e depois vamos tentar perceber ali como é que a ação humana ela pode impactar ali a vegetação nativa e como é que a ação humana pode impactar o espaço, né, geográfico. Depois nós vamos tentar perceber como que a vegetação ela tem ali um papel importantíssimo na conservação do relevo e como este relevo também vai impactar ali e vai estar ali diretamente ligado à conservação do equilíbrio da vida humana e à conservação também do nosso planeta. Vamos tentar perceber a importância dos domínios morfoclimáticos, né? E principalmente ali como que esse processo morfoclimático ele vai ali especificar os espaços geográficos e depois nós vamos diferenciar, né, quais são os principais elementos que vão estar ali de destaque, né, que vão ali se destacar entre cada domínio morfoclimático, certo? E por fim, né, por último, nós vamos tentar ali compreender como que a participação humana ela vai ali ajudar ou ela vai prevalecer ali na degradação ambiental que ocorre diante do domínio morfoclimático e como essa similaridade dos locais e dos domínios globais humanos também são ali afetados por essa ideia de domínio morfoclimático, certo? Então, se nós fôssemos fazer, né, um resumo de tudo aquilo que nós pretendemos nesta aula de hoje, nós ficaríamos aqui com essa fala, né, tentando apresentar aqui de forma bem concisa estes elementos aqui da estrutura geográfica aqui, onde nós vamos tentar perceber ali como que é as paisagens e como que a vegetação, né, de forma geral, ela vai ali interferir na nossa vida, na vida da natureza e etc. Então, para a gente propriamente dar início mesmo, né, à aula de hoje, então vamos iniciar então com o livro didático. Lá na página 249 nós temos a abertura do capítulo, né, com essa imagem que vocês podem acompanhar aí, e nós vamos então dar aí continuidade no livro didático, lá na página 250. Aqui na página 250, nós vamos tentar aqui entender como é que são formadas aqui, né, as diferentes vegetações e como essas vegetações ali pode impactar, né, a nossa vida. Então, lá no cenário 1 do livro didático, nós podemos perceber que a distribuição das diferentes formações vegetais diante da superfície, ela se dá a partir da combinação de diferentes fatores, de combinações essas como o solo, o relevo e, é claro, ali como forma, né, principal o clima. Se nós olharmos a formação vegetal, ela vai refletir, sobretudo, diante das condições climáticas de um determinado ambiente. E é por meio dessa influência que essa formação vegetal tem ali diante do ambiente, é que nós afirmamos que a formação de vegetal ela é ali espelhada, né? Ela se trata ali de um espelho do clima. Então, se nós fôssemos falar assim, né, de maneira genérica, a formação vegetal ela se trata então da dominação dada a partir de um conjunto de vegetais que vai criar ali como uma forma de cobertura, né, que vai ali prevalecer sobre uma determinada região geográfica. Então, se nós pudéssemos, né, concluir a partir disso, nós poderíamos dizer que a formação vegetal ela é muito diferente de agricultura e ela vai dizer a agricultura, né, ela diz respeito à plantação de espécies vegetais
pelas sociedades, enquanto a formação vegetal ela vai dizer ali de como a natureza se organiza, de como a natureza ali lidar com aquele determinado espaço. Então, se nós formos aqui, né, olhar este mapa aqui da página 250, né, de forma generalizada, a distribuição das principais formações vegetais do planeta antes da apropriação progressiva da natureza pelo homem, é claro que vai gerar ali uma grande devastação das matas e ali uma considerável substituição, né, das matas pela atividade agropecuária. Nós teríamos aqui este espaço, né? Nós teríamos aqui esta visão de como seria então o mundo a partir da natureza, né? A partir aqui da vegetação própria de cada um desses espaços, tá certo? Então, aí nós temos os vários tipos de vegetação, né? Vamos olhar aqui um pouquinho para o nosso país. Nós temos aqui uma boa parte da floresta equatorial e da floresta tropical, né? Aqui nós temos um pouquinho de tundra, né? Deixa eu ver o que mais. Aqui nós temos um pouquinho de savana, né? E assim vai sendo formado aí a vegetação, né, do nosso espaço terrestre. Aí, é claro, eu peço a vocês que tirem aí um tempinho, dê uma analisada aí nas legendas e vão identificando aí como é que se dá ou como é que se daria a vegetação antes desse processo de apropriação da natureza pelo homem de cada espaço aí dentro do globo terrestre, tá certo? Dei aí uma conferida, né? Lá na página 250, como é que nós temos aí essa divisão, tá certo? Então, vamos seguir, né? Lá na página 251, nós começamos a ver como é que essa vegetação, né, ela se explica, né? Qual que seria ali a característica de cada uma dessas formas de vegetação. Então, nós vamos iniciar ali vendo a tundra, né? O que seria ali essa forma de vegetação e como é que ela se dá e onde, né, ela tem ali uma maior expressão, tá certo? Então, a tundra, elas são formadas ali por espécies, né, de baixo porte, constituída ali principalmente de musgos, né, que são ali pequenos vegetais ou estruturas simples, né? Se nós olharmos, por exemplo, os musgos que são comuns na nossa cultura aqui, são aquelas pequenas amontoados, né, de vegetais ali que semelhantes a uma esponja, né, que nós conseguimos encontrar ali em locais úmidos, tá certo? Então, a tundra ela ali é constituída, então, a partir dos musgos, né, que são ali pequenos vegetais de estrutura bem simples e de líqueas, que são ali associações de fungos que eles também têm ali uma estrutura simples e eles são capazes de formar ali um grande tapete, né, sobre o solo, remetendo ali, é claro, aquela ideia de umidade, como eu acabava de explicar para vocês em relação ao musgo, né? Então aqui nós temos aí uma imagem, né, de tundra lá do Parque Nacional no norte da Noruega, certo? Então são ali grandes espaços de terra coberto ali então por esse musgo, por essa camada de musgos, ok? Então a tundra, né, ela seria ali uma vegetação que estaria adaptada ao clima polar, onde o solo ele permanece então durante a maior parte do ano sobre uma camada, né, de neve e sobre uma camada de água. O subsolo ele vai se manter ali da mesma forma congelada. Então, durante ali um pequeno período, né, a tundra ela vai permanecer no estado de latência, né, ela vai permanecer ali no estado de se expor, né? Então, isso vai acontecer durante o verão, durante ali aquele processo de degelo, né, das camadas superficiais do solo, ela vai então se tornar ali
a atividade vegetativa, né, com destaque naquela região. O calor do verão ele não é suficiente então para provocar o degelo total das águas contidas nas camadas mais profundas do solo. Então, desse modo, ele vai se manter ali encharcado, né, principalmente nas áreas de pouca declividade. E isso vai ser ali essa relação de umidade, né, de encharcamento do solo ali, vai ser primordial para que esse tipo de solo, então, ele se forme, ok? Então, a próxima forma aí de vegetação, nós vamos ver lá a floresta boreal ou a taiga, né? A floresta boreal, ela é típica do hemisfério norte e ali próximos ali da latitude 50 e 60. Essa área ela tem uma temperatura muito baixa, né? E constantemente se apresenta nessa área ali queda de neve. Então, o clima ele é o clima temperado continental. Por isso, ele vai receber o nome de boreal. Essa vegetação ela é composta ali principalmente de pinheiros com folhas em forma de agulhas, né, de folhas de forma pontuda, que vai produzir na superfície ali a evaporação, né, da neve e etc. As árvores elas vão apresentar uma forma de cone, né, e essa forma de cone vai impedir então o acúmulo de neve e, é claro, ali a quebra dos galhos dessa forma de vegetação. A formação vegetal, então, ela é uma formação vegetal com características homogêneas, né? Então, vamos seguir lá na página 252. Ela tem ali uma característica um tanto quanto homogênea, né? E vai existir dessa forma a partir da ideia de que ela é constituída apenas por pinheiros e por alguns poucos outros tipos de árvores ali, pouquíssimos tipos de árvores ali um pouco mais abertas. Então esse tipo de vegetação, ela vai ali se ampliar por uma vasta área que vai começar no Alasca, vai passar por todo o território canadense, pelo extremo norte da Noruega, pela Suécia, na Finlândia e até ali a Rússia, né? As florestas com coníferas, ou seja, com a taiga, elas são ali exploradas de forma bem intensa, principalmente pela indústria de madeira, né? Ali com a ideia de produção de celulose para a produção então do papel. Se nós formos entender ali, né, o conceito de abertos, né, nós vimos lá que essa forma de floresta, né, essa forma de vegetação ali, a floresta boreal, ela é composta principalmente pelos pinheiros e pelos abertos. Os abertos eles são ali aquelas árvores que são extraídos os óleos e aromas, né? O pólen produzido por esse tipo de árvore pode então contribuir para problemas respiratórios e, é claro, em alguma parte das pessoas, né? Ela vai receber essa denominação por fazer parte da família dos gêneros Abives, né? Então, essa daí seria as características, mas seria ali necessariamente árvores com semelhança, né, aos pinheiros. Aí nós temos uma imagem da Sibéria, ali no leste das montanhas de Saiwan, na Rússia. Okay? Então, a floresta temperada ou a floresta subtropical, né? Essa floresta ela vai associar o clima temperado oceânico e vai constituir ali uma floresta um pouco mais homogênica, né? Isso vai se dar graças à variedade de espécies vegetais, né? Com ali uma predominância grande de espécies que vão perder as folhas, né? Ali ao longo do outono, né? Ela vai perder então essas folhas com o intuito de diminuir ali o processo de evapotranspiração, que seria ali tendo em vista que no inverno a água do solo ela fica estocada nas folhas de forma sólida, né?
Então, nessas áreas que são ali características, que tem por características, né, uma umidade maior, se encontram então árvores de portes bastante elevados. Temos ali árvores de grandes porte, como o caso da sequoia, né? Nos Estados Unidos, o eucalipto gigante. Na Austrália, são o aberto, né? Que faria ali a faria e, é claro, o carvalho. As principais espécies vegetais que vão ali compor, então, esse tipo de floresta, que seria ali a floresta temperada ou a floresta tropical. As florestas temperadas, então, elas foram quase que totalmente devastadas, restando ali poucas áreas de reserva na Europa ou na América, ali de forma bem restrita. Então, quase sempre ela se trata ali de uma área de difícil acesso ou de pouco interesse econômico, né? Nós sabemos que se não fosse essas condições, provavelmente nós não as teríamos mais. Então, em países asiáticos, né, a extensão de floresta temperada, mesmo que tenha sofrido ali uma reprodução ao longo do tempo, ela vai apresentar ali um percentual remanescente bem maior do que o percentual que nós conseguimos encontrar aqui na América ou, de forma geral, aquelas que são encontradas na Europa. A próxima forma, né, de vegetação seria ali os estepes, né? Vamos tentar entender aqui do que se trata. Então, essa forma, ela vai fazer juízo ali, né? Ela vai se tratar de uma vegetação com característica mais rasteira, né? Que tem ali uma predominância nas áreas frias e nas áreas secas. Ali numa faixa de transição entre as regiões desérticas e entre ali as regiões desérticas e as regiões florestais. Elas vai sofrer ali um efeito, né, da conti, da continentalidade, né, ali daquela área continental, e vai apresentar ali verões com características muito quentes e invernos com características muito frias, né? A localização desse tipo de vegetação está ali na Mongólia, nos Estados Unidos, na Sibéria e na Rússia, né? Na Sibéria russa, né? Então, nós temos aqui essas localizações onde se apresenta esse tipo, então, de vegetação. Próximo tipo de vegetação são as pradarias, né? Seriam ali esses longos campos, né? Mas vamos entender ali de forma bem caracterizada, né? Como que se dão aí essas formas de vegetação de pradarias. Então, essas pradarias, elas seriam ali formações vegetais rasteiras, né? Situadas em ambientes com semelhança, né, ali às regiões estepes que nós acabamos de ver. Porém, esta região de pradaria, ela tem muito mais umidade, tá certo? Ela é bem característica, né, na América do Sul, onde pluvisoriamente, né, ela é a maior e vai receber o nome de pampas, né? Compreendendo ali regiões austrais do Brasil, a região da Argentina, a região do Uruguai. Se nós olharmos dentro do nosso mapa, vai corresponder ali à região sul do nosso país, tá certo? Então, as pradarias ali, ela é o nome dessa formação, né, que ela vai receber na América do Norte, e lá ela vai compreender uma área que vai do Canadá até o sul dos Estados Unidos, passando então pelas planícies, né, centrais dos Estados Unidos. As pradarias, então, e as estepes, elas são ocupadas em grande extensão, né, pela ideia da pecuária extensiva, e ali com a semi-extensiva ou ali com a ideia de agricultura, né? A pecuária extensiva seria ali aquela prática criatória de gado que não é feito ali grandes investimentos, né?
Então, nessa forma de pecuária extensiva, o gado ele é destinado ao corte e a prática desse tipo de pecuária extensiva, ela vai necessitar ali de alguns cuidados, principalmente com a alimentação e o espaço, e é claro, isso vai se dar a partir da manutenção dos grandes campos ali destinados à pastagem dos gados, né? Então, ali destinados a estes espaços. Lá na página 254, nós temos lá o exercício ensaio geográfico. Vocês vão responder para mim os 3 exercícios desse ensaio geográfico, tá? Dá uma pausa no vídeo aí, responde esses três exercícios e aí nós continuamos aqui a partir da ideia da vegetação mediterrânea. Daí então, dando sequência, né, as nossas formas de vegetações aí, nós vemos então lá na página 255 a vegetação mediterrânea, tá certo? Então, as características, né, dessa forma de vegetação, né, as características aqui da vegetação mediterrânea, ela vai ali receber ali como forma, né, ela vai receber ali o nome de vegetação mediterrânea, é claro, por causa do tipo climático que vai promover ali o desenvolvimento dessa forma de vegetação, certo? Então, o clima dele vai dizer respeito ao clima temperado ali do Mediterrâneo. Esse tipo de clima, ele foi ali bastante influenciado pelo Mar Mediterrâneo, que está localizado ali entre a Europa e o norte da África e o oeste da Ásia. Este clima ele vai ali apresentar verões quentes e secos e inverno ali com temperaturas amenas e bastante chuvoso. Ele tem ali por características ali uma semelhança com a formação vegetal que vai aparecer ali em outras áreas do planeta, né? Como na Califórnia, no extremo meridional da África do Sul, ou ainda no oeste e no sul da Austrália. A forma de vegetação ela tem ali a predominância de arbustos, né? Onde se pode ali surgir pequenos bosques e árvores ali com folhas um tanto quanto mais duras. A região mediterrânea, de forma geral, ela tem essa formação vegetal que vem sendo ali utilizada durante milênios, né, para o cultivo de oliveiras, com o consumo ali, né, direto da população daquela região e ali o consumo direto, né, das oliveiras e dos derivados ali desta árvore. Esse clima também é bem favorável para a criação de ovinos e caprinos, que também ali vai ocorrer em outras regiões onde aparece, né, esse tipo de vegetação. Aí nós temos abaixo aí a imagem, né, onde demonstra aí esse tipo de vegetação. Essa imagem aí, ela é uma imagem da região da Toscana, né, na Itália, é a cidade de Montepulciano, né, na Itália, ali na região da Toscana. Outro tipo de vegetação que nós vamos ver aqui seria a vegetação de altitude, né? Ela vai ter então ali uma variação que vai provocar a mudança, né, de clima, ela vai provocar ali uma mudança climática, o que vai implicar ali em algumas adaptações, tanto da fauna quanto da flora. Se nós fôssemos observar ali, né, as encostas de montanhas, a mudança, né, da cobertura vegetal original à medida em que o clima vai se variando ali, né? Então nós temos aí essa mudança de acordo ali com essa vegetação de altitudes. Lá na página 256, nós temos um desenho que vai ilustrar, né, aí esse tipo de vegetação. Vamos lá. Então, aqui nessa imagem, né, nesse desenho aqui produzido, nós temos aqui um pouquinho, né, como é que forma aí essa vegetação de altitudes, né? Então, aqui nós temos alguns andares, né, de vegetações ali
diante das montanhas, tá certo? Então, é só acompanhar aqui, né, como que se dá desde o topo da montanha até ali no vale, né, aos pés dessa montanha. Então, nós temos ali, né, uma neve que é perpétua, uma neve que não se dissolve, né, que não se derrete. Nós temos ali a tundra, né, que seria ali como nós vimos, né, aquela faixa de aquela faixa de terra onde a neve derrete. Nós temos ali uma vegetação rasteira, né, uma vegetação ali por musgos, né. Depois nós temos ali a taiga, ou então a vegetação das coíferas, que seria ali aqueles espaços ali preenchidos pelos pinheiros e etc. Aí depois as florestas temperadas, onde se começa a ter um pouco mais, né, de mudanças ou de variedades na vegetação, e a floresta tropical das zonas agrícolas, né, aqui mais a região abaixo da montanha. Então, se nós fôssemos ver ali um pouco a variação dessa vegetação na altitude, seria aí essas características que elas vão nos apresentar. Depois nós temos ali as vegetações de deserto, né? O processo ali vegetativo dos desertos. Nos desertos, a vegetação, como nós já sabemos, ela é rara, né? Nós temos aí uma grande extensão de terra onde não existe nenhuma forma ali de vegetação. Porém, existem ali algumas espécies bem específicas que conseguem sobreviver, então, a esses ambientes de deserto, né? São ali as ervas e algumas formas, né? Alguns tipos de plantas ali bem específicos, como as xerófilas, tá certo? Essas vão necessitar ali de uma quantidade pequena de água para que elas consigam então sobreviver. Como, por exemplo, os cactos, que ali eles mal cobrem, né, o solo, e também eles são ali bastante pobres, né, e raso, construindo ali um fino tapete naquela região onde se tem ali algum tipo de vegetação, tá certo? Então, a vegetação do deserto ali ela é bem escassa. Nós temos pequenos espaços ali onde se tem ali algum tipo de vegetação. Na figura aqui do lado esquerdo, nós temos ali os cactos, né? Uma espécie que seria ali típica do deserto, e aqui essa foto aqui foi tirada lá no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Logo depois, vamos entender aí um pouco da vegetação da savana, que seria uma vegetação que vai surgir a partir de espaços, né, a partir de áreas de climas tropicais muito úmidos, com ali estações bem distintas, né? Uma estação bem seca e outra estação bem chuvosa. Ela vai situar ali então entre as florestas tropicais e os desertos. A origem da savana ela é discutida até hoje, e ela vai se relacionar tanto ao clima quanto ao tipo de solo que está presente nessa região. Ao tipo de solo vai se identificar ali um solo bem arenoso e bem pobre, certo? Então, a savana ela teria ali uma formação vegetal que seria constituída ali, né, por arbustos de 2 a 3 metros de altura, espaçados, com ali predomínio de vegetação herbácea, né, que seria ali isoladas em tufos ou não, né? Ou seja, seria ali pequenos arbustos com ali uma pequena vegetação em volta desses arbustos, e mais espaçado um outro arbusto com essas formações ali de vegetação, né? Então não teria ali uma vegetação densa, né, forrando ali todo o espaço de terra. As savanas elas vão se encontrar ali uma espécie de casca grossa e tronco mais retorcidos, com folhas bastante úmidas, né, e serenosas. As raízes elas vão ter ali por características, né, ser um pouco mais longas, porque elas vão precisar ali ir bastante profundamente, né, para poder conseguir ultrapassar ali o solo arenoso e buscar alguma umidade
lá no lençol freático, uma vez que esses solos ali eles não conseguem reter a umidade na sua superfície, né? Então, a nutrição das plantas ali naquele espaço ela acaba se tornando então um pouco desfavorecidas. Tanto nas savanas quanto nas florestas tropicais e equatoriais, a biomassa ali é maior nas partes, é, ela seria ali maior nas partes áreas, né, das plantas que teria ali o excesso de umidade que possa ser então eliminado. As savanas, então, elas vão especificamente, né, se desenvolver a biomassa subterrânea e depois ela vai tentar ali, a partir disso, vencer ali as adversidades do solo com a alternância, né, das estações da seca e da chuva. As savanas elas vão receber ali as seguintes denominações regionais, né? Então, vamos lá na página 257 ver ali essas denominações. Então, vamos lá, ó. As denominações, então, que as savanas, né, elas vão receber são as seguintes: a savana na África, a savana no Brasil, que nós chamamos de cerrado, tá? As savanas na Venezuela, nós chamamos de llanos, e a savana na Índia, né, que é chamado de jungli ou jangal. Então, temos aí essa variação, né? Se nós olharmos aqui para a savana no Brasil, seria representado pela região onde nós habitamos, né? Seria ali como característica aquelas árvores mais retorcidas, como no nosso cerrado, com raízes mais longas, que vão ali procurar o lençol freático para conseguir se alimentarem durante ali, né, esse processo de sobrevivência. Na foto aí, nós temos o cerrado na Chapada dos Veadeiros, ali no estado de Goiás, né, ali na região nordeste do estado de Goiás. Então, nós temos aí um exemplo de savana brasileira, aqui conhecida então como cerrado. A floresta equatorial, né, dando aí sequência às variações, né, as formas vegetativas, nós temos aí a floresta equatorial. Essa floresta equatorial ela é localizada ali nas proximidades da linha do Equador e elas vão apresentar ali uma grande densidade florestal. Né? Nós temos ali as árvores, né, não, sem espaçamentos, né, ali elas muito juntas, as copas dessas árvores elas são ali dispostas em andares sucessivos, né, ali de forma estratificadas, e a presença de cipós que vão ali se entrelaçando nos troncos e nos galhos das árvores nesse tipo de floresta ali, ele é bem acentuado. Ela vai apresentar também uma variedade de espécies vegetais ali na biodiversidade do planeta e de espécies ali de folhas largas, né? Que ao mesmo tempo elas vão captar a energia da radiação solar e também vão ajudar ali a eliminar o excesso de umidade do ambiente. As folhas ali elas são perenes, porque não existe ali estações que são desfavoráveis, né? E ali vão coincidir com a queda total das folhas. Então, na floresta equatorial, não vai se ter ali a queda das folhas no outono, levando ali a uma, vamos dizer assim, a uma exposição do solo. Dessas florestas equatoriais, nós temos ali uma grande extensão de terra, coberta ali por árvores muito juntas, né, e entrelaçadas. Ok? Então, nessa floresta equatorial, seguindo lá na página 258, nessas florestas equatoriais, nós temos aqui as folhas e galhos, né, que caem, eles são rapidamente ali absorvidos pela própria natureza, ali pelo sistema de decomposição, e vai formar ali uma espessa camada, né, que vai fertilizar os solos, e é claro, isso vai ajudar ali a diminuir os impactos da gota de chuva no chão. Com essa camada, né,
ali protegendo o chão, perdão, nós temos ali o efeito, né, o efeito da erosão pluvial ali praticamente eliminado, então minimizado de maneira muito característica. É, a floresta ela vai criar ali e vai manter, né, por si só os seus resíduos biológicos e o solo onde essa floresta ali ela vai permanecer. Os principais exemplos, né, de florestas, os principais exemplos ali de florestas equatoriais são as florestas do Congo, na África, na Indonésia, na Ásia e principalmente a nossa floresta amazônica, né, aqui localizada no Brasil. As áreas, né, de florestas elas são favoráveis então ao extrativismo vegetal, desde que praticado de forma racional, que não é o caso do nosso país, né, porque a floresta ali ela mesmo consegue se recuperar de uma maneira bem satisfatória quando feito de forma racional. Né? O desmatamento indiscriminado, então, vai expor o solo, principalmente ali as características erosivas, né? E isso vai empobrecer o solo por causa ali da lavagem dos nutrientes, né? Que cobririam ali o solo e isso vai ali caracterizar ali uma perda muito grande de nutrientes e, é claro, vai atrapalhar ali no processo de recomposição da floresta que ela faz por si só. Né? Na biodiversidade, então, dessa floresta equatorial ali, nós temos ali o interesse, né, muito grande partindo dos cientistas e, é claro, diante das inúmeras possibilidades, né, de produção de remédios que são ali subtraídos da mata, né? E, é claro, outras substâncias ali que são capazes de favorecer, né, a melhora do cultivo agrícola ali pela introdução de espécies nativas mais resistentes e etc. Então, esse tipo de floresta seria ali o tipo de floresta ali mais explorado, né, pelo homem no sentido de dar ao homem vazão para uma boa condição de vida. Depois, a floresta tropical, né? Depois e por fim, né? A floresta tropical, ela é comum ali em locais de clima, né? Tropical, onde vai se predominar ali solos argilosos, né? Com uma retenção de umidade, né? Um pouco maior que nas florestas equatoriais, que tem o solo um pouco ali arenoso, né? A floresta tropical ela é semelhante à floresta equatorial, porém com as árvores ali de médio e grande porte e uma das mais ricas, né, biodiversidades do planeta. Proporcionalmente, ela seria ali mais rica do que a floresta amazônica. Então, elas vão se situar ali em áreas de conquistas e ocupados por diferentes sociedades. Se a gente for olhar o litoral brasileiro, né, a América Central e continental, e, é claro, o Sudeste Asiático, essas florestas elas ali praticamente desapareceram, restando ali pequenas áreas, né, que são ali desconstruídas ou manchas, né, de argueiros, né, de áreas que foram conservadas ali, é claro, e protegidas. Então, essas florestas tropicais elas vão se encontrar muito devastadas de forma geral, né, pelos sucessivos desmatamento e, é claro, ali tendo em vista o desenvolvimento de práticas agrícolas e pela grande expansão das áreas urbanas. No Brasil, por exemplo, as florestas tropicais elas vêm sendo dizimadas desde o período colonial, é, onde elas eram encontradas ali em poucas áreas, né, e descontinuadas. Elas foram então confirmadas ali como reserva e parque, elas foram ali revitalizadas, né, confinadas ali, sobrevivendo ali apenas em reservas e pequenos parques, né, ou então naquelas áreas de difícil acesso. Então aqui nós temos a foto, né, do Parque Nacional do Tijuca, aqui no estado do Rio de Janeiro também, aqui no Brasil, tá certo?
Com isso, pessoal, nós finalizamos aqui, né, a nossa proposta de verificar as vegetações, né, existentes, para a gente identificar aqui as vegetações existentes. A partir de agora, nós vamos na página 259 entender ali os desafios, né, que nos é colocado a partir da ideia de sustentabilidade, tá certo? Então, vamos lá. Então, quando nós seguimos lá da página, para a página 259, nós temos lá a ideia, né, do desafio da sustentabilidade. Né? Por desenvolvimento sustentável, né, por essa ideia de sustentabilidade, nós podemos pensar que seria uma forma com que nós conseguíssemos ali conviver de forma harmoniosa com a natureza, tal qual que nós conseguíssemos retirar da natureza aquilo que nós necessitamos para sobreviver, né, as matérias-primas necessárias para que nós conseguíssemos sobreviver com tranquilidade, é claro, sem afetar a existência das gerações futuras, né? Então, é a partir desse desafio, né, de utilizar-se do planeta, utilizar-se da terra, né, do meio ambiente de maneira racional, que foram criadas ali, então, algumas agendas, né, alguns encontros a níveis mundiais ali, né, a nível internacional, para tentar ali dar uma possibilidade de saída ou então dar ali uma possibilidade de resposta a esses problemas que nós enfrentamos mediante ao meio ambiente. Né? Então, o desafio da sustentabilidade ele vai ganhar ali uma notoriedade a partir então da segunda metade do século XX, onde ele fica marcado ali por questões ecológicas, né? A ecologia ela começa a fazer parte das discussões políticas da população. Então, a primeira reunião a nível mundial que vai acontecer, ela vai ali acontecer com características, né, a entender e debater os aspectos ambientais. Ela foi organizada então pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, lá em 1972, em Estocolmo, né, que seria ali a capital da Suécia. Lá em 1987, a publicação, né, da carta, né, Nosso Futuro em Comum, que seria ali um documento ali elaborado pela ONU, ele teria ali o objetivo, então, de aprofundar um pouco mais o debate sobre o crescimento econômico estabelecido, então, pelas nações, sem, é claro, e incluindo ali a necessidade da preservação ambiental, e isso foi difundido ali o conceito de desenvolvimento sustentável. Né? Como desenvolvimento sustentável, por desenvolvimento sustentável, nós poderíamos entender como aquele desenvolvimento econômico que seria capaz, então, de garantir as matérias-primas para a geração atual, né, sem comprometer a meta e a disponibilidade dessas mesmas matérias-primas para os recursos de manutenção de uma geração futura. Né? Então, nós temos aí esses primeiros debates. Então, seguindo essa agenda, lá no ano de 92, a cúpula desses países, né, que ali ficou conhecido como a Cúpula da Terra, fez então uma segunda reunião que ficou ali conhecida como Rio 92, onde a ONU vai realizar ali uma nova conferência para o meio ambiente, onde vai se discutir ali, né, a ideia de meio ambiente e de desenvolvimento. A partir desse novo encontro ali no Rio 92, nós temos a geração, né, de novos documentos. Se destaca ali, diante desses novos documentos ali, vai se destacar a Agenda 21, que vai ter ali um plano de ações que vão ter como características ali o desenvolvimento, né, desses planos de ações pelos governos como uma tentativa ali de conciliar, né, o crescimento econômico dos países ali com a conservação do meio ambiente.
Na sequência, a Rio 92, ela vai dar ali uma grande contribuição para a ideia da difusão do conceito de desenvolvimento sustentável, como nós já falamos, né? E no ano de 2012, nós temos o Rio+20, que seria ali uma nova conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável. Essa nova ação do Rio+20, ela vai tentar ali então, né, medir as ações que foram propostas nas reuniões anteriores e ver como é que os países, né, como é que as nações ali fizeram a sua tarefa de casa nesse processo de preservação do meio ambiente e vai propor ali mais algumas medidas tendo em vista aí esse desenvolvimento sustentável. O que nós podemos dizer é que mesmo com os avanços das discussões acerca da preservação do meio ambiente, hoje nós vemos ali vários fatos, né, de destruição ambiental, como os derramamentos de óleo no mar, os oceanos, né, com o aumento da poluição, o aumento da poluição atmosférica, as queimadas, a extinção de algumas espécies, entre outras, né? De forma muito específica, esse ano no nosso país, nós presenciamos aí as queimadas batendo recorde, né? Principalmente na região centro-oeste, né? Batendo ali, e a região amazônica também sendo devastada ali pela destruição ambiental de forma muito catastrófica, né? E com isso nós percebemos que o governo atual ele não tem a preocupação com as gerações futuras, dando aí liberdade para que se desmate, para que se use substâncias químicas nas plantações, né, ali os agrotóxicos, liberando, por exemplo, a exploração dos mangues, que ali, a partir dessas conversas, dessas resoluções sobre o meio ambiente, já tinha sido colocado como área, então, que seriam, então, protegidos, né, pelo Estado. Então, nós temos aí um processo de desgoverno para com o meio ambiente. Então, o que nos resta aqui é pensar, né, o que eu quero do meu amanhã, né, como eu quero viver o meu amanhã. E, sobretudo, né, as gerações futuras, elas vão ter a mesma condição de vida que eu tenho? Eu então teria ali o poder de fato de decidir como é que as gerações futuras deverão viver, né? Como é que se dá aí essa minha vivência a partir das características éticas do ser humano, tá certo? Então, com essas reflexões, nós encerramos, né, a aula de hoje e, consequentemente, o capítulo, tá certo? E, consequentemente, nós encerramos o capítulo 10. Na próxima aula, então, nós vamos iniciar lá o capítulo 11. Aí vocês não esqueçam de mandarem para mim a atividade da página 254, que fica então como atividade de casa. Então, página 254, o exercício de número 1 até o exercício de número 3. Pode responder no próprio livro didático e me mandar lá a foto por e-mail, tá certo? Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que nós tenhamos conseguido aqui destrinchar, né, um pouquinho deste conteúdo e até a próxima aula.